Salve, missionária coragem na voz, a paz para quem é de paz. Estou aqui mais uma vez, pela graça do Altíssimo, para dar continuidade ao nosso bate-papo sobre Efésios 6, armaduras de Deus, que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20, ok? Nós já estamos aí na quarta parte, né? E ainda não entramos nos itens da armadura de Deus. Como é que foi aí os seus dias? Como é que estão aí as suas lutas, as suas guerras? Está bem equipado? Está bem armado para combater o mal? Porque ele diz que os dias maus viriam. Lembra que nós falamos sobre isso, né, no nosso encontro passado? Então, os dias maus vêm para todos nós, né? E nós temos que estar, então, revestidos de toda a armadura de Deus, para a gente poder ficar firme contra as astutas ciladas do adversário da nossa alma, do babozão, ok? Porque, como eu falei da outra vez, ele pega pesado. Ele não tem dó de ninguém. Não pense você que os seus olhos bonitos, seu sorriso simpático, porque você é uma pessoa estudada ou não, se é rico ou pobre, ele não está se importando com nada disso. Ele vem e ataca sem dó. O intento dele é destruir você, é destruir a sua fé, é deixar você no chão. Então, para que isso não aconteça, você tem que estar sempre bem posicionado. Você tem que estar revestido com os itens da armadura de Deus, ok? Sem muita demora, vamos diretamente falar sobre as armas. Eu estava lendo aqui, achei bastante interessante, né? Porque ele diz que é para a gente tomar a armadura de Deus para poder resistir no dia mal, né? E depois que a gente fez tudo, né? A gente tem que estar firme, né? E aí eu fiquei perguntando para mim mesma, né? Depois de ter feito tudo o quê? Depois que a gente orar, depois que a gente jejuar, depois que a gente ler a Bíblia, depois que a gente se consagrar, a gente permanecer firme, ok? Então não esquece isso. A gente, por mais que o dia seja mau, por mais que a circunstância seja má, por mais que você recebeu uma notícia ruim, por mais que você passou um dia desastroso, por mais que o adversário se levantou contra você, você tem que estar protegido com a armadura de Deus, combater contra o adversário e permanecer firme, firme na fé, firme na esperança de que o Senhor está ao seu lado e que está lutando com você, que está batalhando. Ele está nessa batalha com você, ok? Então, nós lemos aqui, né? Portanto, no 13, tá? Efésios 6, né? A armadura é no versículo 10 a seguir, mas a gente está aqui no 13, tá?
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça de justiça. O que é a verdade, ou quem é a verdade? É o Senhor. Então ele está dizendo aqui que nós temos que ter cingido os nossos lombos com a verdade, com a palavra de Deus. Nós temos que ter essa palavra de Deus, que é o que está escrito aqui no nosso livro Mor, né? Nesse livro sagrado que foi nos deixado, né? Que foi escrito pelo Espírito Santo e nos deixado por Deus para que nós conhecêssemos Ele. É tipo assim, né? Você não me conhece e eu quero que você me conheça. O que eu faço? Eu escrevo um livro falando quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, o que eu faço, o que eu não faço. E quando você lê aquele livro, você vai ficar me conhecendo, não é isso? Então, a Bíblia é isso, é para você conhecer a Deus e todo o poder desse ser infinito, superior e único Deus verdadeiro, ok? Então, aqui está escrito: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. O que é justiça? É quando a justiça, como que eu vou explicar para você? É quando você recebe aquilo que você dá. É justo. Ou que você faz aquilo que te fizeram. É justo. Porém, a justiça de Deus excede a justiça dos homens. Porque nós, como seres humanos, se alguém vem e pisa no nosso pé, qual é a vontade? É de ir lá e pisar no pé de quem pisou no nosso pé. É a nossa justiça. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Eu acho que eu posso. Por quê? Porque aquela pessoa pisou no meu pé primeiro. A gente tem aquela noção do toma lá da cá, né? Uma ação merece uma reação. Não é assim que nós pensamos? Mas a justiça de Deus, que excede a nossa justiça, nos ensina diferente. Ela diz que se a gente leva um tapa do lado esquerdo do rosto, a gente tem que dar o lado direito. Este livro sagrado nos ensina que nós não temos que revidar, nós não temos que dar aquilo que nós recebemos. É fácil? Não, não é fácil. Até porque o nosso ego, o nosso eu, né, é bastante aflorado, principalmente, né, se você já foi criado assim, né? Eu, desde pequenininha, quando eu ia para a escola, minha mãe dizia assim: não é para arrumar confusão com ninguém, mas se vierem te bater e você chegar em casa chorando, você vai chorar mais ainda, porque eu vou te dar umas chineladas, eu vou te deixar de castigo. Porque ela achava que não era para mim provocar ninguém, mas se eu fosse provocada, eu tinha que reagir. E geralmente a gente cria os nossos filhos assim, não é? Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. E ensina que se eu levo um tapa do lado direito, eu tenho que dar o lado esquerdo. Uau, difícil, muito difícil.
É muito difícil. Para falar a verdade, eu conheci pouquíssimas pessoas que fariam isso, de levar um tapa do lado esquerdo e dar o lado direito. Na maioria das vezes, eu vejo até pessoas aí que se dizem, né, que estão ensinando a Bíblia e tal, e dizer, olha, né, se alguém falar também não é para você ficar engolindo, não, é para você revidar. Você tem que também se impor. E a palavra de Deus não diz isso. Diz que é para a gente abaixar a cabeça e deixar que Deus é a nossa justiça. É Ele quem vai nos justificar, né? Então, aqui está escrito, né? Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. Ser justo. Nós temos que ser justo. Esse negócio de ser o bonzinho também, ele não está mandando você ser o bonzinho tudo, ai deixa, ai eu dou sim, ai deixa que ela falhe, ai deixa. Não, ser justo. Dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Lembra desse ensinamento que Jesus deu para nós? Sermos justos, né? Dar a César o que é de César, de Deus o que é de Deus, né? Não é para mim ser menos que ninguém, não é para mim ser o coitadinho e nem o bonzão. É para mim andar na justiça, andar na verdade. Ok? Se você lê a Bíblia, tem muitos ensinamentos ótimos. Eu não estou dando estudos bíblicos, entendeu? Porque eu não acho que eu nem sou capacitada para isso, tá? E eu creio também que a letra, a própria palavra de Deus diz que a letra, ela mata. A letra mata. Não adianta você ficar lendo 200 vezes a Bíblia e não praticar nenhum item desse. Entendeu? Então é melhor você focar em um e durante aí a sua caminhada procurar exercer o maior número possível daquilo que você aprendeu. Nunca você vai conseguir aprender tudo. Nunca você vai conseguir praticar tudo. Mas a sua intenção, né, o seu desejo, eu ia falar a boa intenção não, porque né, de boa intenção o inferno está cheio, então não vamos usar isso. Porém, a sua vontade de aprender e de praticar, sabe? Se você conseguir praticar, nossa, se lá do céu Deus olhar e ver que você está se esforçando para aprender, né? Ler, aprender e praticar aí o maior número possível dos ensinamentos dele, ele vai ficar muito feliz com você, né? Quem dera que a gente conseguisse, todos nós conseguíssemos ler, aprender, não vou nem falar decorar, mas é saber, entender o maior número de dicas da Bíblia possíveis e praticar. Né? Tem lá no começo da Bíblia os 10 mandamentos. Poxa, não matar. Mas eu falei, opa, por esse aí nunca matei, espero daqui não sei quantos anos ainda viverei. Porém, espero que até quando Deus falar, ó, bora, que eu não tenha matado ninguém. Tem amar a Deus sobre todas as coisas. Esse pega mesmo muita gente. Porque é muito fácil falar que eu amo a Deus sobre todas as coisas, né? É muito fácil. Porém, será que é mesmo? Será que a gente está amando mesmo Deus sobre todas as coisas? Na verdade,
O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Será que a gente já entendeu isso mesmo na real? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? A gente tem que dividir o nosso tempo com tantas coisas, a nossa atenção com tantas pessoas, com tantas responsabilidades, com tanta, né, no nosso dia a dia aí tem tanta coisa e será que nós damos realmente prioridade para Deus nas nossas vidas? Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu estou ainda muito falha nessa questão, sabe? Que eu posso até falar isso para outros, mas eu ainda estou bastante falha em dedicar tempo, sentimento e aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou para o meu Deus. Então, eu ia até passar mais para frente, mas eu queria que você parasse aí e refletisse aí. Porque não adianta, essa armadura de Deus, ela não vai funcionar se você não entender o que é a armadura de Deus, sabe? Eu não quero que, né, depois dessas ideias que a gente já é o quarto, né, o quarto bate-papo sobre o mesmo assunto que a gente está levando, mas eu não quero que você fique expert na armadura de Deus. Eu sei que tem muita gente que sabe até de cor, falar da frente para trás, de trás para frente, e aí? Você entendeu? Não é para você chegar no fim das nossas ideias, que eu não sei quantos áudios ainda vai levar, mas não é para quando a gente terminar essa ideia sobre Efésios 6, armadura de Deus, não é para você saber de cor cada item. Não, isso daí não vai te levar a nada, não vai me levar a nada, sabe? Saber de cor. O desejo do meu coração mesmo é que, durante essas ideias que a gente está trocando, durante esses bate-papo que a gente, né, tem levado sobre a armadura de Deus, que isso possa despertar algo dentro do nosso ser diferente, que possa despertar o desejo da gente entender o que é a armadura de Deus e como usar, por que usar e ser capacitado para usar essa armadura. Que possa fazer diferença na nossa vida. Não adianta nós tornarmos expert no assunto se ela não funcionar para nós. Porque tem uma parte na Bíblia que diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que ele venceu e a gente pode vencer também. Então, aqui ele está confirmando o que tem de mal. Se ele venceu as aflições, ele está dizendo que tem dia mal, mas ele está nos dando aí, né, a couraça aí, está nos dando a armadura, está nos dando como nos proteger durante, não é nos proteger do dia mal, mas nos proteger no dia mal. Se ele já está nos dando todas as dicas aí, o que interessa para nós, o que importa para nós, é realmente entender, pegar essa essência do que é que ele está falando, o que é que ele está dizendo com isso e como é que eu posso fazer isso. É que eu não sou boa de guardar número, sabe, de capítulo, versículo, mas tem aqui na Bíblia.
Aí depois você pode aí procurar aí, agora tem o Google, é fácil, né? Mas tá escrito aqui na Bíblia que, né, que ele fala assim, na verdade nós choraremos, né? Na verdade chorareis, né? Então, tem várias partes aí que ele tá deixando bem claro que vai ter dia mal, que a gente vai estar triste, que a gente vai chorar, que a gente vai se decepcionar, que a gente vai ficar enfermo, que a gente vai ter problema, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, nós também podemos vencer, se a gente ficar com ele, se a gente ter fé nele, se a gente andar com ele, se a gente confiar nele, a gente vence também. Essa é a ênfase da Bíblia, de fortalecer a nossa fé, de nos fazer acreditar que por pior que seja o caminho, que por maior que seja o peso aí da nossa prova, que ele está conosco, então a gente vai conseguir superar. A Bíblia não está dizendo que a gente não vai ter problema, que a gente vai ser muito feliz, obrigado, que vai ser tudo legalzinho, que a gente vai sorrir todo dia, que não vai faltar nada material para nós, que todas as pessoas vão nos amar e que a nossa família vai ser família de propaganda de margarina da TV. Não, não é isso. Pelo contrário. Diz que nós vamos ter aflição, que vamos passar por enfermidade, que as pessoas vão nos acusar, que as pessoas vão nos odiar, que vão querer nos matar, que nós vamos nos sentir muitas das vezes cabisbaixos, perdidos, traídos. Mas é para a gente ter bom ânimo, porque ele passou por tudo isso, resistiu. E se a gente tiver essa fé, nós vamos passar por tudo isso, vamos resistir também. Nós vamos resistir também. Não é tipo autoajuda. Para a gente sair falando, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, não. Isso daí é autoajuda, né? Pensamento positivo, não. É a consciência de que eu posso superar, que eu posso resistir, que se eu estiver com ele, eu posso vencer. Essa é a certeza que ele nos dá, que se ele venceu, nós também, se estivermos com ele, poderemos vencer. E é por isso que Paulo deixou a carta, né, escreveu isso daqui para o pessoal que estava ali em Efésios, para os irmãos de Efésios, para eles se revestirem de toda a armadura de Deus, para eles poderem permanecer firme contra as astutas ciladas do babozão. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, esses espíritos malignos que nós não vemos, mas que são reais. Contra os príncipes das trevas, desses espíritos malignos que nos tormenta, que coloca coisas horríveis na nossa mente, muitas das vezes. Quem não teve vontade de matar alguém? Quem não tem aquela vontade de chutar o pau da barraca e mandar tudo para os ares? Todos nós. Todos nós. E esse sentimento, essa angústia, esse desespero, esse nervoso, essa raiva vem do príncipe das trevas, do príncipe desse século,
que envia os espíritos, né? Os demoninhos lá para ficar perturbando. Perturba um aqui, perturba o outro lá. Faz isso aqui, faz isso lá. Mas, se nós estivermos com a armadura de Deus, nós vamos resistir no dia mau. E depois de tudo, vamos estar firmes, firmes na fé, firmes com Cristo, firmes sabendo que o vencedor de todas as batalhas está pelejando por nós.